Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí, né, sobre o substrato, na verdade, né, o uso do esfagno no plantio das orquídeas. Porque no dia que eu fiz o vídeo dessa Phalaenopsis aqui, eu acho que foi dessa, o replante dela, teve um comentário no vídeo falando que discordava, né, que não pode plantar a orquídea, que eu falei no vídeo que eu não aconselho plantar orquídea no esfagno e tudo mais. E a pessoa diz que a maioria dos orquidários utilizam o esfagno, que é um substrato mundialmente conhecido. E nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso e o porquê que eu não aconselho e continuo não aconselhando vocês aí que estão começando a plantar suas orquídeas no esfagno, gente, tá? Então acompanha o vídeo aí para vocês entenderem certinho, né, o porquê que eu falo para vocês tomarem muito cuidado com esse substrato, tá bom? Então já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos, se inscreve no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então, pessoal, é o seguinte, em relação à utilização do esfagno, sempre que você comprar uma orquídea, geralmente ela vai vir naquele substrato. Ela vai vir com o esfagno, ela vai vir com aquele mix, né, com chips de coco, esfagno no meio. Então sempre vai ter ali no meio um substrato que mantenha mais umidade. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece e o porquê que vocês não devem, né, utilizar desse tipo de plantio, tá? O que que acontece? Quando as plantas estão nas estufas, nos orquidários profissionais, né, que foi das coisas citadas no comentário de orquidários profissionais e tudo mais, eles têm, gente, cobertura, entendeu? Então, ali dentro daquele orquidário, as regas são totalmente controladas, entendeu? Então, assim, se chover durante uma semana, tá de boa, não tem problema nenhum, porque as plantas estão ali dentro do orquidário e é tudo tampado, é tudo fechado, né? As regas são controladas, igual eu falei para vocês, eles só vão molhar essas plantas, né? Quando o substrato tiver secado. Então, é por isso que a maioria dessas orquídeas, principalmente as Phalaenopsis, quando a gente compra, elas vêm nesse tipo de musgo, né, nesse tipo de substrato, porque o esfagno, ele é muito bom para estar utilizando para ele manter a umidade. E como quando é uma produção comercial, vamos dizer assim, né, um plantio muito grande de várias orquídeas aí, de muitas plantas, eles têm que economizar o máximo possível nas regas, né? Porque se for gastando demais e molhando, colocar em um substrato que seca rápido demais, no final, quando essa planta estiver grande, florida para, né, sair para venda, ela se torna muito cara. Então eles precisam disso, entendeu? Eles precisam de utilizar substratos que mantenham umidade por mais tempo. Então é essa a explicação, o porquê, né? Que quando você compra uma orquídea, a maioria das pessoas cultivam nesse tipo de substrato. Só que não tem como a gente comparar um orquidário comercial, né, os produtores de orquídeas e tudo mais, com um orquidário igual esse meu aqui, né, que a gente está fazendo aqui na casa da gente. Não tem como a gente comparar esses orquidários com uma pessoa que está começando agora, tem 2, 3 orquídeas diferentes, né? Quando o orquidário é aberto desse jeito, vocês têm que tomar cuidado, não utiliza, não planta as orquídeas no esfagno puro, principalmente em vaso de plástico, porque no período que você está controlando as regas, né, no período das secas e tudo mais, vai estar perfeito, viu? As plantas vão desenvolver porque você sabe a hora certa de molhar e quanto tempo você deve esperar, né, e deixar aquela planta ali para o substrato secar totalmente. Então, isso funciona, às vezes, de plantar em musgo, plantar nessas coisas tudo puro, sem nada a mais, né? Para quem tem cobertura no orquidário, para quem controla suas regas e tudo mais. Agora, se o seu orquidário é aberto, né? Tomem cuidado com isso, porque aqui eu posso até fazer um teste se vocês quiserem, tá? Se eu plantar uma orquídea, uma Phalaenopsis, uma Cattleya, uma dessas plantas no esfagno puro, num vaso de plástico e deixar aqui, durante esse período de mais seca, elas vão estar ótimas, não vai ter problema nenhum, a planta vai desenvolver e tudo mais, né? Só que quando começar as chuvas, quando vir as chuvas, que geralmente quando chove aqui fica uma semana, né? Fica 3 dias, 4 dias chovendo sem parar, aquilo ali vai manter tanta umidade, mas tanta umidade que a planta vai apodrecer muito fácil.
entendeu? Então tomem muito cuidado com isso, que às vezes algumas pessoas também se perguntam, né, em relação a isso, de, o que que eu faço, né? As plantas vêm nesse tipo de substrato, por que que eu não posso deixar? Por que que eu não posso continuar plantando no musgo puro, né? Então é exatamente por isso, gente. É muito mais arriscado, tá? Principalmente para você que está começando agora, para você que está aprendendo agora o cultivo das orquídeas, não é uma coisa muito legal você estarem fazendo, né, plantios aí e utilizando esse tipo de substrato, o Sphagnum puro, né? Eu sempre aconselho vocês, você planta no carvão, vai plantar no carvão, vai plantar num cachepozinho, quer colocar um pouquinho de Sphagnum por cima? Pode, não tem problema nenhum, entendeu? Tem uma planta que gosta de mais umidade, um exemplo, um bulbophyllum, vocês podem plantar, ó, planta no cachepozinho. Esse aqui tá no cachepozinho, Sphagnum puro, tá vendo? Ele gosta de uma certa umidade, mas eu não posso ficar molhando sem parar e matar a planta afogada por conta do musgo, né? Ó, essa outra aqui também tá do mesmo jeito. Então vocês podem perceber que eu sempre uso o Sphagnum quando elas estão em um cachepozinho, em alguma coisa que passa mais ventilação e faz esse substrato secar mais rápido, entendeu? Porque aqui é aberto, aqui não tem nenhum plástico, nenhuma lona, nem nada. Quando chove, né, se fica uma semana chovendo, aqui fica uma semana molhando sem parar. E é exatamente por isso que eu gosto sempre de estar replantando as orquídeas e aconselho vocês fazerem isso, né? Mas utilizem o substrato correto, tá bom? Eu não tô falando que vocês devem ou não fazer isso ou aquilo, né? Eu só dou algumas dicas aqui para vocês e eu espero que vocês estejam tendo resultados positivos, porque sempre está chegando mensagens, fotos de plantas que estão desenvolvendo e eu fico muito feliz com isso, né? Mas enfim, tá aí uma explicação que eu achei bem interessante, né? Eu vi o comentário, nem lembro quem comentou, mas eu vi o comentário e falei assim, é um ponto bem legal eu estar fazendo esse vídeo, né? Para explicar pro pessoal, porque às vezes algumas pessoas me perguntam isso e é exatamente por isso, tá, gente? Tomem cuidado. Elas são plantadas sempre quando você compra, por isso que sempre quando você compra uma Phalaenopsis, vem muito Sphagnum nela, entendeu? Sempre que você compra alguma orquídea, vem aquele substrato que mantém umidade demais, porque lá nas estufas, né, nos lugares aí comerciais, tem que ficar molhado por mais tempo para não ficar molhando todos os dias, né? Porque aí seria muito trabalho, né? Muita canseira. Então, se você tem um orquidário aberto assim, ó, escolhe um substrato que não mantém umidade demais. Escolhe o carvão puro, né? Você pode escolher brita pura, você pode escolher plantar no tronquinho, né? Agora sim, o Sphagnum ele é muito bom para você amarrar uma orquídea no tronco, porque ele vai manter a umidade. Igual eu falei para vocês, tem algumas plantas aqui, quer ver? Que eu coloquei, ó, o Sphagnum junto com elas, tá vendo? Mas não em excesso, porque se coloca demais, o risco da planta apodrecer é enorme, né? Então, ó, tá no cachepô, carvão puro, coloquei só um pouquinho de Sphagnum ali e ela tá se desenvolvendo bem, né? Essa outra aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Então, evitem, tá? Colocar Sphagnum, plantar Sphagnum, as orquídeas em Sphagnum puro, principalmente Phalaenopsis e principalmente plantas quando você coloca no vaso de plástico, tá? Porque ele já deixa umidade ali por mais tempo, ele não seca muito rápido. E se colocar musgo demais aqui, vai apodrecer a planta em 2 dias, 3 dias, né? Então tomem bastante cuidado aí. Quem cultiva em substratos que seca muito rápido, né? No carvão, na brita, ou então carvão, casca de pinos e brita, ou amarrada no tronquinho, no período das chuvas não precisa se preocupar de jeito nenhum, entendeu? Então é exatamente por isso que eu passo as dicas para vocês assim, né? E aconselho vocês fazerem dessa forma para vocês não terem problemas, porque é tão chato a gente estar cultivando elas e durante um tempo elas estão lindas, aí começa a chover, acabou, começa a chover, as plantas começam a apodrecer, começa, né? Aí é uma tristeza só. Então, escolham esses tipos de substratos. O seu orquidário é aberto, não utiliza o Sphagnum puro no plantio das orquídeas, tá? Você pode utilizar, se você quiser plantar no Sphagnum puro, você planta bulbophyllum, né? Alguma plantinha que gosta de mais umidade, mas essas outras aqui não, tá? Tomem bastante cuidado com isso.
é sempre bom os substratos, principalmente, né, para os iniciantes, igual eu falei aí, substratos que secam mais rápido, porque geralmente quem está chegando no mundo das orquídeas, quem está começando a cultivar elas, né, tá aprendendo agora, às vezes se atrapalha um pouquinho nas regas. Então vocês plantando nesses substratos que eu falei, né, aquele mix do casca de pinos, carvão e brita, brita pura, carvão puro, ou então no tronquinho, vocês podem molhar sem problema nenhum, que elas vão secar rápido e não vai correr o risco de apodrecer, porque geralmente elas morrem por conta de excesso de umidade, viu? Fica a dica aí pra vocês. Olha que gracinha, gente. O Dendrobium gerlandiano, que coisinha mais fofa. 3 florzinhas abertas e olha só, gente, nos bulbos mais velhos, tá vendo? Que gracinha. Mas é isso, pessoal. Eu queria passar aqui só pra dar essa explicação aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, ficou bem esclarecido aí, porque eu nunca gravei um vídeo, né, falando exatamente isso, sobre o musgo sphagnum. E é isso, tá? Ele é bom, sim, mas em excesso não é muito legal, tá? Essas micro aqui, ó, eu plantei elas no sphagnum puro, vocês podem observar, tá vendo? Mas tá num vasinho bem pequenininho, os vasos não são muito grandes, porque quanto maior o vaso, mais umidade ele vai manter. E aí, ó, tá vendo? Seca bem rapidinho. E uma dica, sempre que você for utilizar o sphagnum no plantio de alguma orquídea, né? Às vezes uma micro, às vezes colocar por cima de alguma planta, né? Coloca ele mais fofinho, tá? Não compacta ele, não deixa ele muito apertado no vaso, porque se você fizer isso, vai manter umidade por muito mais tempo, tá bom? E se você não tiver sphagnum aí para plantar orquídea, para amarrar elas no tronco, não tem problema não, viu? Não se preocupem com isso, vocês podem plantar sem ele, tá? É só molhar direitinho, olha só esse denfal, tá vendo? Enraizou perfeitamente, ó, e não foi utilizado sphagnum nem nada, né? Essa outra aqui eu já coloquei o sphagnum, ó. Tá vendo o enraizamento dela? Então eu gosto bastante de utilizar, principalmente nos plantios dos tronquinhos, né? Mas é isso, gente. Já falei demais hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado de alguma forma aí vocês, né? Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal para mais dicas. E não esquece de ativar aí, ó, o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? Um beijo para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!